Eu sou a Amanda, analista de Customer Success aqui da Galvanize Brasil. E hoje a gente vai continuar nosso projeto, né, de lives técnicas, que acontece toda sexta-feira, nesse mesmo horário, às 10h30. E hoje a gente tem um convidado que é o nosso analista e consultor da Galvanize Brasil, um cara que entende muito aí de integrações no Analytics. E ele vai apresentar um pouco sobre a integração de API, Python e R no próprio Analytics. Então, aproveitem aí para tirar dúvidas. Qualquer coisa a gente está no chat, podem mandar as dúvidas lá. E a gente tem alguns canais de comunicação. A gente tem o nosso fórum no LinkedIn, Galvanize Brasil. E a gente tem também o nosso canal no YouTube. Então, lá vocês podem conferir vários conteúdos, webinars, a gente dividiu por categorias. Então, se vocês não conhecem ainda nossas soluções ou já usa, então é um canal muito legal para agregar no conhecimento. Então, a gente tem sobre RaiBond, SL e toda parte de GRC lá no nosso canal. Então, aproveitem, boa apresentação e é com você, Diego. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação, obrigado, Amanda, aí pela introdução. Estamos aqui com essa live anunciada, né, integração com APIs, Python e R. Tá? Então, nós vamos começar aqui já direto ao ponto aqui técnico. Gostaria de deixar aí bem transparente para vocês essa questão das perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Já vou adiantar que aqui a gente não vai fazer a instalação do R nem do Python, aí já é uma questão técnica, né? A maioria de vocês estão dentro de organizações e aí a equipe de TI que faz essas instalações, mas a gente vai ver isso durante a apresentação aqui, vocês vão entender melhor essa questão. Tá? Deixa eu compartilhar aqui o acesso com a máquina. Informe se vocês estão vendo aí o ACL aberto. A gente está conseguindo ver aí o ACL aberto, Amanda? Está compartilhada a tela? Ah, ok. Então, beleza, pessoal. Vamos começar aqui falando um pouco sobre integrações, né? A gente utiliza muito o Analytics para pegar os nossos dados, estão dentro das nossas empresas, né? Dentro das organizações onde nós trabalhamos, acesso a bases de dados, mas às vezes é necessário executar algo a mais. E muitas vezes a gente não tem essa informação dentro da empresa ou precisa fazer um processo que o Analytics, de repente, ele precisa de um apoio para executar essa tarefa. Então, a gente vai trabalhar aqui muito nessa frente de auxílio para o ACL, utilizando essas integrações. A primeira integração que a gente vai fazer é a integração do REST API. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é o REST API. Então, o REST API é basicamente um serviço. Vamos imaginar que o banco ele precisa aprovar uma compra de uma pessoa, né, no cartão de crédito. Então, hoje não dá para a gente ficar ligando para o banco e falar, olha, eu estou com um cliente aqui, você aprova uma compra no cartão dele de tal valor, o número do cartão é esse, o código é esse, o valor da compra. Então, seria algo inviável. Então, o que o banco ele pode fazer? Ele pode desenvolver uma API que todos os usuários desse banco, né, que fazem ali transações, eles podem usar esse serviço e passar simplesmente os dados do cartão. Né? E aí, esses dados do cartão caem lá na API, o banco faz um processo de validação de crédito que a gente não conhece esse processo e ele vai retornar uma resposta, aprovado ou não aprovado. Né? Então, todo esse processo ele fica escuro. Né? Só para a gente entender, para que a gente possa fazer isso, a gente teria que baixar lá a base de dados do banco, fazer as nossas avaliações, né? Ter acesso aos dados do cliente. Isso aí não é viável. Então, a API ela faz esse trabalho. Tá? Para você que quer entender um pouco mais de API, tá? Aqui tem uma documentação, montei aqui o meu roteiro, né, no Notepad++ que a gente vai seguir, já com alguns links prontos para a gente não perder tempo aí durante a navegação. Então, aqui a gente tem a documentação da Galvanize sobre essa questão das APIs. Então, esse link aqui, a Amanda vai publicar para vocês no chat. E aqui está completamente toda a descrição aqui do REST API.
né? Inclusive informando aqui, né, essa introdução do REST API que eu falei para vocês. Então, isso é muito utilizado, tá? Dentro de um e-commerce, por exemplo, para validar cartão, para falar com as transportadoras, para que você tenha o posicionamento do seu pedido, né, o status do seu pedido, aonde ele está, isso é bem utilizado. Então, aqui dentro do REST API, a gente vai fazer esse passo a passo, tá? Mas aqui é só bom mostrar para vocês que tem uma documentação de apoio que vocês conseguem utilizar e até passar para a TI, caso tenha algum problema com alguma conexão com a API, eles vão ajudar aí bastante nesse cenário, ok? E dentro dessa API, né, para a gente trabalhar um pouquinho com essa API, nós vamos usar o dados.gov.br, que é um site de dados abertos do governo. Então, aqui eu já deixei o link preparado. Vou acessar aqui, a gente vai fazer um exemplo bem prático aqui. Vamos acessar aqui só primeiro para entender como funciona esse serviço de API, o que a gente tem que prestar atenção. Tá? Todo serviço de API, quando a gente chegar, ele vai ter a documentação da API explicando como funciona, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas ele já traz aqui a organização dos serviços, nesse caso da API, os dados que nós conseguimos coletar. E o que importa quando a gente vai fazer uma conexão com a API, o que a gente tem que se preocupar é com a URL de conexão. Então, aqui nesse ponto, em como utilizar a API, ele já passou um padrão para a gente, onde ele tem o domínio, o módulo, que a gente está buscando essa informação, a versão da API, o método que vai ser utilizado, o formato e, na sequência, alguns parâmetros que podem ou não ser passados. Depende aí da chamada da API, a gente vai ver isso aqui no detalhe. Então, aqui embaixo ele dá 3 exemplos de APIs para a gente consultar. Então, você pode consultar a busca de todos os órgãos que contêm o nome de turismo. Né? E essa consulta que a gente vai fazer uma consulta de fornecedores, né? São fornecedores aí para o governo federal. São empresas fornecedoras aí do governo federal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente vai pegar esse último, tá? Observem que aqui, ó, ele segue exatamente o padrão que está aqui em cima. Ele vai pegar o domínio, que é o gov. Aqui a gente está dentro do módulo de fornecedores, a versão da API, que é a versão 1, o método, né? A gente vai utilizar o método fornecedores, e aqui um formato. Esse formato que está aqui é HTML. O ACL, ele vai fazer um acesso em JSON ou em XML. Tá? A gente vai entender um pouquinho isso também. Então, aqui onde está HTML, eu vou ter que trocar. Observem que aqui embaixo, tá? É uma observação que tem na documentação. Tá? Todas as consultas acima podem retornar dados no formato JSON, XML e CSV. Basta trocar o trecho HTML pelo respectivo formato. Ok. Essa URL aqui, ela serve para a gente. Vamos copiar esse endereço. Então, já vamos utilizar lá no Analytics. E agora, vamos entrar lá no Analytics para ver se realmente como que esses dados vão ser apresentados. Eu abri o Analytics, vou criar um novo projeto. A gente tem aqui já uma pastinha para fazer. Ele já tem um projeto de integração. Deixa eu criar um outro. Integração live. Né? Nosso projeto de live. Eu vou chamar esse projeto de integração. Esperar ele executar o ACL. E vamos começar aqui a brincadeira para fazer essa importação. Como que funciona essa questão da importação? Tá? Aqui um REST, como ele é um serviço, a gente vai utilizar um serviço, ele é semelhante aí ao serviço de um banco de dados, nós vamos fazer a importação por aqui, ó, importar bancos de dados e aplicativos. Esperar ele carregar a tela. Aqui já tem o REST fornecedores, já configurado, então eu vou excluir essa conexão, para a gente poder criar do zero aqui para observar como funciona esse processo. Aqui existem vários tipos de conexão, você pode utilizar aqui o recurso de pesquisa para acelerar essa questão. Deixa eu só tirar aqui o REST, ok.
Então, quando você clica em REST, ele já abre aqui as configurações. Então, o nome da conexão. Qual vai ser o nome dessa conexão? Eu vou colocar aqui REST fornecedores. Pode ser o nome que você determinar aí. Tá? URL, vou colar aqui aquela URL. Lembrando que lá na documentação ele está falando, né? Se a gente quer um formato em JSON ou em XML, é necessário fazer a troca aqui no final da chamada, né, de HTML para o formato que nós queremos. Aqui eu vou deixar no formato JSON. Aqui o F igual a DF. Então, por esse parâmetro aqui eu entendo que só vão vir consultas de fornecedores do Distrito Federal. Então, vou salvar e conectar. Vamos ver se ele vai conectar lá na base do REST. Isso ele já está indo lá no serviço do Dados.gov, lá na web, para trazer essa informação para a gente. Só esperar ele carregar a conexão com o banco. Ok, já carregou. Essa é uma telinha. Quem já trabalha utilizando a CL para acessar a base de dados dentro da empresa já conhece essa telinha. Normalmente aqui embaixo vão aparecer as tabelas que estão disponíveis para você. Então aqui está disponível a tabela de fornecedores. Nós estamos fazendo a consulta de fornecedores. Ao clicar nela, ela é carregada aqui em cima. E aí nós podemos escolher aqui quais os campos que nós queremos trazer lá do REST, do dados.gov. Nesse caso, eu não sei qual informação vai vir, né? Estou buscando pela primeira vez. Então, eu posso aqui até limitar, né? Por exemplo, quais são os 10 primeiros registros dessa tabela, só para ver como que ela vai vir. Esperar ele fazer a consulta lá na base. Ok. Aqui ele já fez uma consulta. A gente tem aqui algumas informações, tá? Links, as primeiras colunas aqui são de links. Ok. E aqui a gente começa realmente a base de dados, tá? Aqui eu tenho sabendo se está ativo, eu consigo saber o CNPJ, o CPF, se for uma pessoa física, habilitado a licitar, o ID, o CNAE, o município, o ID do município que ela pertence, e aqui no final, só o Distrito Federal. E aqui vem uma questão que a gente vai aprofundar um pouquinho no uso do REST, é o seguinte, vocês viram que eu coloquei, a URL que eu colei ali, ela estava com o parâmetro DF. Então, só vai trazer os fornecedores do Distrito Federal. Mas eu não quero isso. Eu quero, por exemplo, os fornecedores de São Paulo. Como que eu vou trocar aqui no REST para ele trazer ou todos os fornecedores, né? Como é que eu vou fazer essa modificação? E eu tenho que mudar lá na URL primeiro. Então, eu vou cancelar aqui essa importação. Vou vir aqui e importar banco de dados aplicativos, e vamos editar a consulta, editar essa configuração de acesso que nós fizemos. Então, aqui, REST fornecedores, eu vou trocar aqui no final, onde está o FDF, eu vou tirar o parâmetro. Não estou passando nenhum parâmetro. Conectar. Ele vai fazer a conexão novamente lá, acredito que vai demorar um pouquinho, vamos esperar. Ok. Fornecedores. E aqui, eu pedi simplesmente para atualizar a tabela, como a gente tirou o parâmetro lá de UF Distrito Federal, ele deve apresentar aqui fornecedores de outros estados. Então, observem ó, que já mudou aqui, alguns estados aqui já foram adicionados. E aí você pode começar a inserir alguns filtros aqui nessa consulta. Então, um exemplo que eu falei, poxa, eu quero só de São Paulo. Como é que eu faço? Eu venho aqui nesse mais para adicionar um filtro, para limitar a minha consulta. Escolho o campo. Então, o campo aqui, o F. A condição, ele é igual a São Paulo. SP. Porque ali na sigla, no estado, eu vejo que ele representa somente a sigla. Né? Ele traz somente a sigla do estado. E aí já vou pedir aqui para atualizar. Ok, se nós olharmos aqui na última fileira, ó, ele só trouxe os estados os fornecedores aí de São Paulo. Tá? Quem já está acostumado, né, passando por uma parte mais avançada aqui no REST, quem já está acostumado com consulta SQL, com mexer com essa questão de banco de dados, e você às vezes
gosta de mexer direto no código, você vem aqui no modo SQL, nós temos exatamente o SQL que foi utilizado para montar essa consulta. Então, você pode vir aqui conhecendo os campos, né, ou fazendo uma consulta simples, só para ele carregar o primeiro select, você consegue aqui brincar um pouquinho. Né? Então, aqui, por exemplo, fornecedores UF igual a São Paulo. Né? Eu poderia utilizar aqui, por exemplo, no SQL, né, para quem utiliza, nós temos aí o IN, né, onde eu posso passar aqui vários parâmetros aqui dentro. Então, poderia ter aqui, por exemplo, São Paulo e Distrito Federal. E aqui eu já consigo testar a query por aqui. Vamos ver que está ao vivo, não testei essa query antes. Vamos ver se ela vai funcionar. Ok, funcionou. Então, utilizando aqui o comando in, né, para filtrar aqui, ele vai executar. Então, aqui no final, ele deve trazer aqui, ó, São Paulo e o Distrito Federal. Ok? Lembrando que as alterações que são feitas aqui, quando a gente volta do modo SQL para aquele modo de visualização normal, ele não vai atualizar com a query. Tá? Essa query ela só vale, né, esse comando, ele só vale aqui nessa parte escrita. Quando a gente volta aqui para a parte anterior, ele até dá um aviso dizendo que essas consultas serão perdidas. Tá? Então, se você trabalha com SQL, habilita o SQL, digita seu código e testa por lá mesmo. E agora, vamos fazer o download aqui desse arquivo. Né? Eu vou tirar esse filtro, São Paulo, vou carregar todos os fornecedores, para a gente já fazer esse download aqui para o Analytics. Gente, qualquer pergunta, fiquem à vontade para fazer, tem até no chat. Já vi que no chat aqui já foi publicado lá as questões dos links. Ok. Então, olha só, tenho aqui os dados. Então, se você quiser estimar, aqui também vai funcionar, tá? Eu consultei os dados, mas eu não sei quanto que isso vai ocupar na minha máquina, se eu fizer o download dessa informação. Então, eu posso ter aqui essa métrica, né, para saber se de repente vai caber aqui no meu banco, no meu HD, né, se a minha máquina tem espaço para esse arquivo. Então, olha só, o tamanho total aqui deu 413,6 KB, ok, posso fazer o download. E aqui vieram 500 linhas. Beleza. Vamos fazer o download, então, dessa tabela. Aqui embaixo, você tem o salvar, onde nós vamos salvar essa informação em uma tabela. Ok? Vou chamar aqui de fornecedores REST. A gente utilizou aqui o REST API para fazer esse acesso. Aqui ele vai conectar de novo e vai puxar essa informação. Então, olha a velocidade aqui que ele vai consultar 500 registros. Ele está tentando a conexão, pronto. Já trouxe aqui 500 registros, tranquilo. Então, nós temos aqui, ó, agora dentro do Analytics, esse acesso. Né? Então, poxa, e aqui entram, né, alguns testes, né, bem aleatórios aqui que eu consigo ver, assim, de primeira, assim, alguns cenários, né? Seria, por exemplo, um teste um padrão de conflito de interesses, por exemplo, onde eu poderia verificar aqui o trecho desse CPF, com o CPF dos funcionários da empresa. Enfim, pode ter alguns testes aqui que nós conseguimos fazer, né? Saber se alguma dessas empresas que presta serviço para o governo presta serviço também para a nossa organização. Então, nós temos aqui o CNPJ, pode buscar aí no seu serviço, no seu sistema de fornecedores, né, pelo CNPJ, fazer algumas consultas para você ter essas informações. Então, esses insights, eles são interessantes. E essa consulta, a gente não depende de uma ação externa de atualização. A partir do momento que está atualizado lá no dados.gov, esse script ele roda e a gente consegue ir lá e pegar essa informação. E aqui eu vou deixar o script, eu vou criar também uma pastinha de script. Dentro dessa pasta de scripts, nós estamos na parte de REST. Então, REST. E aqui dentro de REST a gente vai criar esse novo script. Eu vou chamar ele de S importação REST. Beleza. E cadê o script, né? Onde está essa parte que foi feita aqui a importação? Tudo isso que nós fizemos, ele foi registrado aqui nesse log, no Axis Data. É só copiar ele, colar ele aqui dentro do nosso script. E olha só, essa parte aqui já está automatizada. Vou executar ela de novo.
ela vai fazer simplesmente a importação dessa tabela. Então, eu fiz uma vez, defini os filtros uma vez, ok. Ah, Diego, eu preciso criar variáveis, um mês eu preciso do estado de São Paulo, no outro mês eu preciso do DF, como é que funciona isso? Você pode aí, já vimos até em outras lives, você pode criar aí variáveis e essas variáveis podem ser utilizadas aqui dentro dessa consulta SQL. Você consegue aí trabalhar o seu escopo de dados, tá? Não se preocupe com isso, a gente consegue automatizar essa parte também, ok? Com isso, nós finalizamos aqui a primeira parte da live, que fala justamente desse acesso via REST. É algo bem simples, é algo para se acostumar. Para vocês que querem começar, querem fazer uns testes na empresa, ou um teste aí com a ACL para saber se realmente está funcionando, existem vários serviços de REST públicas, tá? É bom nós utilizarmos as públicas. Para você fazer um teste bem eficaz, você pode utilizar o dados.gov, ou o portal da transparência do seu estado, ou o portal da transparência do Brasil, ali traz também algumas informações. E é importante falar que vocês viram aqui que eu só coloquei o URL e tive acesso. No exemplo do banco, não é assim, tá? Para a gente usar a API do banco para, por exemplo, validar um cartão de crédito ali em uma compra, não é com essa facilidade. O que vai mudar aqui no acesso que a gente teve aqui, que é algo bem simples, para o acesso em um banco? Para utilizar o REST lá do banco, a REST API, a gente vai precisar fornecer mais algumas informações, tá? Então, só para a gente ver aqui a complexidade de segurança, né, que é criado por um REST, né, para que a gente não saia acessando aí qualquer serviço. Isso seria bem fora de controle aí, se a gente pudesse fazer isso, né? Então, existe algumas seguranças. Como essa URL é pública, eu não preciso passar o usuário e senha para acessar ela. Eu posso acessar sem usuário, sem senha, ela é um acesso público. Não preciso passar aqui a questão de autorização, não preciso passar essas identificações de autorização. Então, olha só a quantidade de campos com informações que eu teria que ter em mãos para fazer um acesso dentro de uma API fechada. Então, quando a API é fechada, eu consigo colocar uma senha, eu consigo definir portas proxy, eu consigo definir uma série de fatores de segurança que só as pessoas que realmente estão habilitadas vão conseguir ter acesso àquela informação. Então, a gente não consegue ter um acesso aí a qualquer cenário com o uso da API. Em questão de banco, também tem as APIs do Banco Central, vocês podem acessar lá com cotação do dólar, do dia, cotação de juros de empréstimo dos principais bancos. Esses dados mais genéricos, né, mais abertos, eles costumam divulgar em APIs. Então, você consegue conectar o ACL lá e já trazer essas informações. O Ministério do Trabalho, você consegue fazer uma consulta de empresas de trabalho escravo, então fazer um teste aí dentro dos seus fornecedores para ver se algum CNPJ se enquadra lá. São ideias, né, que você pode acabar aproveitando aí para fazer um teste rápido. Ok? Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou passar aqui para o segundo tema, mas vocês podem ficar aí à vontade para fazer as perguntas. Pode seguir, Diego. Opa, pode falar, Amanda. Pode seguir, por enquanto não temos dúvidas. Ah, ok. Então, tudo bem, vamos lá. Seguindo aqui o roteiro, né, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de Python. O Python, ele é uma linguagem de programação, ele foi criado já há um tempo atrás, mas agora que ele está recebendo aí essa demanda do mercado, né? E por que que isso acontece? Tá? Por que que essa febre do Python está acontecendo agora? Antes, nós poderíamos fazer as análises que nós fazemos, os acessos em Python que nós fazemos hoje. O que mudou é que na época Opa, Amanda, deixa eu verificar aqui com a Amanda. Opa, Amanda, só desabilita o seu áudio, acho que ele está no mudo aí. Opa, perdão. Opa, Então, o ok. Leandro Santos, ele perguntou se tem como a gente pegar os dados da Bolsa Família. Ele mandou aqui no chat. Sim, Leandro. Tem no portal da transparência, você tem um dado
que é da Bolsa Família. Então, você consegue... Vamos ver aqui, vamos estender um pouquinho essa live, essa parte da API. Vamos ver se a gente consegue aqui trazer essa... Algo bem simples, tá, gente? Ó, portal da transparência, ele vai trazer aqui o portal da transparência e aqui nós temos aqui, ó, uma consulta da Bolsa Família. Tá? Então, de primeira aqui na web, nós já encontramos. Tem alguns serviços, tá? Esse site aqui eu já utilizei, porém a gente precisa fazer um cadastro aqui para ter o acesso, né? Esse aqui é o portal da transparência GovBR, do governo. Mas você consegue fazer esse acesso, tá? Você acha uma API que disponibilize esse acesso. Já fiz até alguns testes um tempo atrás, consultando APIs. Então, ele vai permitir, para a API que eu utilizei, tá? Ele permite com que você faça a consulta por CPF. Então, você tendo o CPF da pessoa ou o NIS, você informa isso na consulta e ele vai te trazer um retorno, por exemplo, uma informação. Ou por município, né? Quem recebeu o Bolsa Família naquele município. E aí é óbvio que a API ela também traz algumas restrições. Por exemplo, o CPF da pessoa que está recebendo um Bolsa Família, para a gente estar dentro da empresa, para a gente fica mais fácil trabalhar. Então, ele vai ocultar alguns caracteres do CPF, mas vai trazer o nome, vai trazer outras informações. Então, a gente consegue fazer um jogo de chaves, né, dentro da empresa, que a gente consegue validar se realmente aquela pessoa, ela de fato está recebendo. Né, se for esse o intuito, né, mas a gente consegue fazer várias conexões de API. Tá? Só dar uma pesquisada mais aprofundada aí de consultas de API para Bolsa Família, você vai conseguir esse acesso. Ok? Espero que tenha sido aí claro na explicação. Qualquer dúvida, pode perguntar aí que a gente complementa mais um pouco. Diego, mais uma pergunta do Maicon. Ele pergunta se o programa em questão que a gente está utilizando é o ACL for Windows. Isso, é o ACL for Windows. Tá? Você pode utilizar ele aqui. Esse script que está rodando aqui, ele também pode ser colocado lá no robô, tá? Ou no AX, o produto que você tenha, e ele vai funcionar desde que ele esteja atualizado na versão 14.2, que é a versão atual que está sendo utilizada aqui. Tá? Mas é o Analytics mesmo que estou utilizando. O ACL for Windows na versão 14.2. Legal. E o Luiz também perguntou o que ele faz com o ACL, o Windows, né? E com a plataforma web. Tá, esse é o Luiz Fernando, né? Isso. Vou ler aqui, é só a pergunta dele aqui também. Pessoal, sou novo no uso da ferramenta Governance e uma dúvida que tenho é o que eu faço com a ACL for Windows e o que eu faço na plataforma web. Thalys, ok. Vou responder aqui sua pergunta, tá? Aqui no contexto que eu entendi aqui. Então, você está utilizando, você é novo na solução, você quer saber aqui qual é a diferença do ACL para a parte web. Tá? Aqui no ACL, essa ferramenta que nós estamos utilizando, ela é uma ferramenta em que você vai construir o seu script de auditoria. Você vai fazer a sua auditoria aqui, vai ter acesso aos dados, consegue fazer uma auditoria. Uma vez que você fez a auditoria e automatizou ela via os scripts, né, tendo acesso às bases de dados, fez a automação via script, esse processo ele está aqui na máquina. Então, qual é o próximo passo? A gente pegar esse script, esse projeto que está na máquina do auditor e colocar ele na web, no módulo de robôs. Então, lá no módulo de robôs, eu consigo colocar um agendamento de execução, eu consigo verificar a qualquer momento os resultados de uma execução, eu posso pedir para esse script executar a qualquer momento. Tá? Então, é diferente de você ter essa análise na máquina de um auditor, que de repente, ou essa máquina ela apresenta algum defeito, ou você precisa startar esse teste de madrugada. Então, com o uso da parte web, você não precisa se preocupar com essa alocação do profissional, e você ainda ganha performance, escalabilidade, os recursos da automação, tudo isso é adicionado lá na parte web, então na parte de robôs. E aí a gente entra com outra parte, que é a parte de GRC, todos esses programas eles são integrados, né? Mas aí a gente, se você quiser, a gente pode explicar isso de uma forma bem sucinta, assim, para não fugir muito do foco aqui da live. Mas já vou até te pedir se você puder passar os contatos, passa direto para a Amanda, depois a gente entra em contato contigo, conversa, e aí explica direitinho como funciona cada uma dessas ferramentas, para que você tenha aí a devida explicação. Né? Talvez eu aqui não esteja assim, lembrando de algum detalhe,
E aí, principalmente da parte técnica, é bem sensível essa parte da gente explicar e, de repente, não te atender numa explicação aqui. Então, por favor, passe seus dados lá que a gente vai entrar em contato contigo se essa explicação não foi suficiente. A gente tem preparado o material de primeiros passos, o primeiro contato com as ferramentas. Então, se você não recebeu, se você é nosso cliente também, falando aqui para todo mundo, entre em contato comigo para a gente atualizar nosso banco aí de e-mails. Talvez não esteja chegando para você. Então, entre em contato comigo que a gente conversa e passa as melhores explicações. Mas obrigada, Diego. Pode seguir. Ok, valeu. Então, vamos lá. Próximo passo, nós vamos trabalhar falando da integração do Python, tá? O escopo aqui da live, não coloquei um script em Python para fazer uma análise de um dado, para a gente olhar isso aqui. O objetivo é trabalhar como que a gente vai fazer essa integração. Então, para fazer a integração, acho que tem um script aqui que a gente vai rodar em Python, né, para testar essa integração. Mas aqui, eu já tenho aqui as configurações do Python. Então, o que acontece aqui? Vamos acessar esse link, que é o link de ajuda lá do Galvanize. Vai trazer aí todas as informações que a gente precisa saber aqui para fazer essa integração. Então, aqui eu tenho os requisitos de instalação do For Windows, a parte do R e a parte do Python. Tá? Então, o que acontece no Python? É necessário você fazer uma instalação de uma versão do Python compatível com o ACL, para que a gente consiga fazer essa integração. Hoje, as versões a versão que eu tenho aqui, que eu testei, foi a 3.3.0. Ela precisa estar num 32 bits, né? Uma versão 32 bits. Mesmo que o seu sistema operacional seja 64 bits, você pode colocar um 32 bits, que é a que vai funcionar. Tá? Aqui na documentação, eles já testam, aqui a Galvanize já informa que na versão 3.5, tá, foi verificado para funcionar corretamente com Analytics, né? Mas qualquer versão a partir da 3.3.x, ela vai funcionar. Tá? E para fazer essa integração, o que vai acontecer? A gente vai fazer a instalação do Python, tá? Que eu não vou mostrar a instalação do Python, mas para quem conhece é um Next. Ele já faz a instalação do Python, simples. Só que dentro do Python a gente precisa de algumas bibliotecas, a gente precisa importar algumas coisas para que aquele código funcione, né? Ele não vem full, completo, né? Até porque não faz sentido a gente baixar o Python completo na nossa máquina. Então a gente precisa configurar algumas variáveis de ambiente para que isso possa funcionar. Tá? Então, uma primeira variável de ambiente é a variável path, tá? Onde a gente vai adicionar o caminho do diretório executável do Python. Então, aí, vou entrar aqui numa parte mais técnica aqui, mas a gente... Por que eu não instalei aqui, tá? Porque é mais a parte de TI que faz essa instalação nas organizações. Então, aqui você pode vir aqui no meu computador, propriedades, alterar configurações, avançado, variáveis de ambiente, e aqui estão as variáveis que a gente vai definir. Você pode colocar aqui esses caminhos, né? Então, no path aqui, foi editado e foi colocado o caminho onde está instalado o Python. Deixa eu ver se eles colocaram nessa aqui de cima. Tá? Então, aqui tem um caminho do Python aqui, né? Se eu editar aqui, a gente consegue ver que lá no final tem o diretório do Python, onde o Python foi instalado. Então, aqui a gente precisa passar esses diretórios, tá? Mas isso está bem explicadinho lá na documentação, não tem erro, tá? Fazendo a leitura aqui, a TI consegue instalar para vocês. E uma outra questão que ele vai pedir aqui são a criação de outras duas variáveis. A Python Path, esse Python Path é a pasta, ele vai especificar aonde fica a pasta que vai ser utilizado os scripts, onde vão ficar salvos os scripts do Python. Então, você vai fazer os scripts em Python, só que eles não podem ficar largados na máquina, nem em qualquer diretório. Precisa colocar eles dentro do diretório que foi especificado aqui no Python Path. Então, se a gente vem aqui de novo nas variáveis, para a gente pegar a pasta aqui que vai estar as nossas... onde vai ficar aqui a nossa pasta de scripts do Python.
Tá? Então, o Python Path aqui ele está apontando para d:/Python scripts. Então, a gente vai lembrar desse caminho mais à frente, vai ter que colocar os scripts lá para eles funcionarem. Tá? E o outro caminho, que ele vai trazer aqui na documentação para a gente, é o ACL Python DLL. Isso aqui também é bem simples. Quando você instala o Python, ele vai instalar um arquivo DLL do Python e aí ele precisa ser apontado para esse ACL Python DLL. Se ela foi criada aqui. Então ela está criada, está lá dentro de C2.Python 33/Python 33.dll. Essa DLL é o que o ACL vai usar para startar o Python, para que ele possa ler o arquivo e aí começar essa execução. Vou fechar aqui. Ok. Vamos usar essa parte. E aqui, como que funciona? Então, eu tenho um script Python já instalado, fiz todas essas configurações aqui de ambiente, como que eu vou fazer para acontecer essa integração? No Python, nós fazemos essa integração através das funções Python. Vou abrir elas aqui na web. Vamos dar uma olhada nessas funções Python. Então, para o Python, nós vamos utilizar esse grupo de funções. O que muda de um grupo para o outro? Vai mudar o tipo de dado que nós vamos receber. Tá? Então, tecnicamente falando, o Python, na integração com o ACL, ele recebe uma tabela do ACL, ele trabalha essa tabela e ele vai deixar essa tabela disponível em algum formato. CSV, planilha, um arquivo TXT, e aí o ACL vai lá e importa essa planilha que ele deixou pronto de volta para a ferramenta. Então ele não vai devolver uma tabela pronta para o ACL. Então nós vamos utilizar esse tipo de função. Por exemplo, se eu tenho um script em Python, eu quero só trabalhar com uma data, né? Por exemplo, passei um período de data e quero que ele me retorne a mediana daquela data, um cenário, né? Ou os feriados daquela data, se eu tenho um arquivo em Python para descobrir isso, eu posso utilizar o PyDate. Ele vai ter como retorno um tipo de dados como data. E assim vai servir para os demais, né? Um PyDataTime, onde você vai ter o retorno, a data e o tempo. Um logical, você vai ter o verdadeiro ou falso como retorno. Um numérico, onde você pode passar um valor e ele vai fazer uma multiplicação, ele vai fazer algum cálculo estatístico e te devolve esse valor. O PyString, que o string vem de texto, né? Então ele vai fazer uma série de procedimentos e vai te devolver um texto. E o PyTime, que ele vai te devolver só um tempo. Né? Então você pode, eu quero fazer um cálculo com horas lá no Python. Então você passa os valores, ele faz e te devolve isso aqui na variável PyTime. Ok? Para fazer esse exemplo, tá? Eu tenho aqui um script que a gente pode trabalhar aqui para fazer esse cenário. Esse script, ele está aqui dentro de D, Python Scripts, né, que é a minha pasta onde ficam os scripts, e ele é esse script cálculo. A gente pode abrir ele aqui no Notepad++. Só definir aqui. Então, esse daqui, ó, a gente tem uma função que vai pegar o número 1 e o número 2, vai fazer a multiplicação desses números e vai me retornar positivo se esse resultado da multiplicação for maior que 0. Se for menor, ele retorna negativo. E caso nenhum desses dois aconteça, ele vai me retornar o valor 0. Então, aqui que acontece esse processo dentro do Python. Tá? Aqui eu estou passando só 2 números. Se eu estivesse passando aqui 2 colunas, né, e a gente começa a trabalhar com aquela questão de vetores para dentro do Python, a gente teria que usar aqui algumas funções para pegar, olha, eu quero da primeira linha, da primeira coluna, eu quero dado da primeira linha e da segunda coluna. Então, a gente consegue trabalhar isso, ou você coloca isso dentro de uma função que trabalha com vetores, dentro do Python, e consegue trabalhar isso. Tá? Essa integração é dessa forma. E observem que a resposta, né, ele vai retornar uma string nesse exemplo. Então, aqui a gente pode fazer algo que simples para te mostrar como isso funciona. Aqui, por exemplo, eu posso utilizar aqui na função, vamos fazer um teste lá para ver se está funcionando. Eu posso colocar aqui vPython, que é o nome da minha função, da minha variável, perdão.
E essa VPython vai utilizar uma função PyString. Então, eu venho aqui, ó, botão direito, inserir, expressão, isso aqui são testes, né, na linha de comando ali. Venho aqui em funções do Python, PyString, e aqui ele vai pedir qual é o nome do arquivo. A gente vai passar o nome do arquivo. O nome desse arquivo é cálculo. Qual é o nome da função que tem dentro desse arquivo? O nome da função é principal. Deixa eu até abrir ele aqui de novo. Ok, o nome da função é principal mesmo. E depois ele vai pedir qual é um comprimento. Como a resposta é em texto, eu preciso passar um comprimento. Comprimento 20 caracteres. E depois eu passo os argumentos. Então eu preciso de um primeiro argumento, que é um número, e o segundo argumento, que também é um número. Então, passar 5 e 5, o resultado aqui dá 25, né, de uma multiplicação. Então ele deve retornar aqui para a gente um valor positivo. Então, olha só, a variável vai ser criada aqui com o resultado. Então, enter, ok, foi criada como positivo, recebi esse retorno lá do Python. Posso jogar a variável lá de novo no cenário e testar o contrário, né? 5 vezes menos 5. Aqui o resultado vai dar negativo. Ok? E o mesmo, se a gente botar 5 vezes 0, ele vai voltar aqui 0, porque vai ser o resultado que a gente vai ter. Ok? Aqui, vou mostrar um pouquinho como funciona essa integração e a resposta que a gente vai ter. Agora a gente vai amadurecer um pouquinho essa ideia, pegando um script lá do Script Hub, que é um serviço que vocês já têm acesso, inclusive tem vários scripts lá que vocês podem utilizar, né, dentro do Analytics. Então, nós vamos utilizar esse Script Hub, o endereço do Script Hub é esse. Vou acessar, ele vai pedir um login. É o mesmo login lá que você faz para ter acesso ao Launchpad, tá? São as mesmas credenciais. E aqui, nesse caso, já vim direto para o script. E aqui vem uma outra situação do Script Hub. Ele vai mostrar detalhadamente como esse script vai funcionar. Então, você não vem aqui e pega um script e descobre como ele funciona. Então, ele vem aqui escritos que já está em português, trazendo toda a explicação, inclusive a necessidade da instalação do Python. Então, tem toda a parte aqui de Python, mostrando como as variáveis que você precisa criar, toda aquela questão que a gente viu lá nas variáveis lá. Então, beleza. E aqui embaixo ele traz para executar, né? Então, ele tem uma URL e um VFileName. E o que é esse script? Tá? Esse script ele vai fazer um download de um arquivo na internet. Detalhe, eu preciso saber o caminho de download desse arquivo. Então, a gente vai ver aqui. Eu preciso saber o caminho completo para download. Então, eu tenho aqui o ID desse script. Vou copiar, porque a gente já viu em outras lives que a gente não precisa vir aqui fazer o download do script, né? A gente pode vir simplesmente aqui na CL. Vou criar uma outra pasta aqui, que vai ser a pasta de Python. Vou separar os scripts de Python aqui. Vou criar um script aqui chamado S importação Python. E olha só que legal. Para pegar aquele projeto lá, aqueles scripts, eu só venho aqui, ó, acesso ao Script Hub, colo o código que foi copiado, o ID, né, do script que foi copiado aqui, e clico em concluir. Ele já vai fazer o download do script lá do Script Hub aqui pra gente. Oi, Amanda. Só uma dúvida do Júlio, que é possível disponibilizar scripts criados por mim para a minha organização no Script Hub? É o que você está comentando, né? Isso, aqui no Script Hub você tem a comunidade, que é um outro cenário, né, que você pode comentar lá com algumas pessoas, algumas dúvidas, eles vão te ajudar a solucionar ali alguns temas dentro do Analytics, mas você pode sim, se você desenvolver um script, e o script, poxa, eu quero colocar esse script, eu quero compartilhar isso com a comunidade Galvanize, né, de todo mundo, você tem como entrar em contato, e você pode entrar em contato direto com o seu comercial ou entrar em contato com o suporte da Quality. A gente vai dar os passos aí para entrar em contato com o pessoal da Galvanize e disponibilizar o teu script lá para fazer esse compartilhamento com a comunidade Galvanize. Tá? Então, é possível fazer esse compartilhamento lá. Mas você não consegue entrar lá e falar assim, eu quero subir o script lá. Não, a gente não consegue
fazer isso, tá? Por uma questão de segurança. Mas falando com o pessoal da Galvanize, eles conseguem disponibilizar lá, assim. Ok? Vamos lá, então, deixa eu retornar aqui nesse raciocínio. Obrigado, Amanda, pela pergunta, por passar a pergunta. O que acontece aqui? Ele faz download de 2 arquivos, tá? É importante a gente perceber isso. Aqui ele preencheu aqui meu script principal, mas eu estou vendo que aqui embaixo ele chama um outro script, que é o Python Download File. E ele está aqui, ó. Foi baixado, mas ele foi baixado fora da janelinha, fora da pasta, né, do Python. A gente arrasta ele para cá. Beleza? E aqui ele tem um caminho, que ele já vem como padrão, passando esse caminho aqui para fazer o download. Só que a gente não vai usar esse caminho. Eu separei aqui um outro arquivo, também peguei aleatório lá do... Observem que aqui é o mesmo caminho da API, né? Eu só mudei o final para CSV, para a gente conseguir fazer o download desse arquivo em CSV. Eu vou vir aqui, vou colar ele no local desse endereço. Então aqui você tem o endereço completo da URL que você faz o download, por exemplo, todo dia você faz download de um arquivo lá e você consegue acessar aqui pelo URL. E aqui é o nome do arquivo. Se a gente não passar, ele vai manter o nome original do arquivo que vai ser feito o download. Mas aqui eu quero chamar de fornecedores underline CSV. E esse download vai ser feito direto na pasta do projeto. Então ele já vem para a raiz ali do projeto onde você está trabalhando. Aqui tem o Python, beleza, vamos abrir esse outro arquivo, só para dar uma olhada no que ele está fazendo. Então, como ele não disponibilizou o script completo, porque existem algumas interações nesse script, o que está acontecendo aqui? Ele usa o export e ele vai escrever o script Python em um arquivo de texto. Então, o próprio ACL vai escrever esse script. Ele vai fazer a escrita do script e, na sequência, ele vai chamar o script, utilizando aquela a mesma função que a gente usou antes, com os mesmos parâmetros, ok. Detalhe que eu vou passar aqui para vocês, não sei se vocês se lembram, mas esse script ele tem que estar dentro da pasta Python scripts, né, que foi a pasta que eu defini onde os scripts iam ser criados. Se a gente rodar esse script aqui, teoricamente ele não vai funcionar. Tá? Nesse exemplo aqui ele vai funcionar porque eu já executei ele antes e eu copiei ele para cá. Então, outro file Python, então ele já está aqui. Mas se ele não tivesse aqui, não ia funcionar esse script. Eu vou executar ele primeiro funcionando e depois eu vou passar para vocês como que não vai funcionar. Para funcionar direto, né, a gente teria que adicionar o caminho aqui no final. Né? Então seria /Python scripts, e aí você salva esse documento direto lá dentro da pasta de scripts. Então você pode fazer isso também para otimizar o seu trabalho. Eu não fiz aqui para mostrar, seria uma coisa a mais, né? Mas isso, acredito que todos vocês já têm o domínio para adicionar essa informação. E aqui, quando ele for chamar, no meu caso aqui, eu tenho que fazer uma adaptação aqui também, porque o meu separador aqui no Python é o ponto e vírgula, não é o vírgula. Então, só vou trocar aqui na chamada por ponto e vírgula. Ok. Vou salvar. Salva esse script, ok. E aqui no importação, passei o caminho, passei o nome que eu quero. Na pasta aqui do projeto, ela está vazia, né? Não tem esse arquivo. Então, vamos executar para ver se ele vai fazer esse acesso aí para a gente. Finalizou. Como é que a gente sabe se deu certo? Aqui em variáveis, ele vai criar um vPython variable, que é o resultado desse processo que a gente fez. Então, aqui, ó, successful. A gente consegue ver isso aqui, ó. O que ele vai retornar? Lembra que o Python vai retornar um string? Então, ele retornou um string successful, informando que foi possível fazer esse download. Se a gente vem aqui na pasta do projeto, agora, ó, temos um fornecedores underline CSV aqui. Oi, Amanda. Oi, Diego. O Júlio também perguntou se o ACL poderia ser a variável de ambiente para obter a pasta de Python, pasta do Python.
se o ACL poderia, se ele poderia ler a variável de ambiente para obter esse Python. Pode, tá? A gente pode ler aqui, inclusive tem esse directory, né, que a gente pode fazer, por exemplo, já vou usar até teu exemplo aqui como um cenário que a gente vai precisar fazer aqui. Por exemplo, eu executei. Vocês viram que o arquivo, ele veio para a pasta, mas ele não está dentro do ACL. Então, como é que a gente automatizaria isso via script, né? E aí vem a questão que você está falando. Eu poderia utilizar aqui, ó, logo abaixo, um directory. Aí, nesse caso aqui, eu estou puxando da própria tabela, mas você pode colocar um caminho aqui do computador ou da rede, ele vai lá e vai fazer esse processo. Então, eu vou querer todo mundo que tenha isso, tem o CSV. Eu não sei se veio com... Olha só que estranho, né? Eu esqueci de colocar aqui a extensão. A gente precisa colocar, tá? CSV. Senão ele não vai fechar. O meu arquivo lá, ele veio sem extensão. Vou executar aqui de novo a query, porque o script, eu esqueci de colocar a extensão aqui no final. Então ele vai executar e aí a gente vai ter um arquivo aqui agora. Aí, agora sim, com a extensão CSV. Ok, vou apagar esse anterior. Agora, dando continuidade aí nesse cenário, posso buscar aqui, ó, um directory dentro da pasta do ACL. Então eu vou colocar aqui, eu quero todos os arquivos que tenham extensão CSV. Para a tabela, a gente pode dar um nome aqui, tabela download, por exemplo, que é uma tabela que os arquivos vão vir de download. Tá? Deixa eu pedir para abrir ela aqui embaixo. Então, vou executar a partir desse ponto aqui, ó. A gente vê se vai dar certo. Executei, abri. Ok. Então, ele gerou uma tabela, e olha só que interessante. Ele trouxe aqui o caminho completo do arquivo. Então, por aqui, você consegue já fazer um trabalho de importação. Eu fiz os downloads dos arquivos, joguei um directory na pasta, ele pegou esses arquivos e já consigo gerar isso. Isso vai funcionar para qualquer arquivo, em qualquer diretório que você tenha acesso, ele vai gerar essa lista de arquivos. Ok? Temos mais uma dúvida do Leandro Santos. Opa, pois não. Tem como navegar no site com Python até chegar a uma determinada página de download? É possível também passar um filtro, por exemplo, uma data nessa página? Ô, Leandro, então, gente, eu tenho aqui um bônus, né, dessa live, que é justamente esse ponto. Então, assim, não vou me aprofundar nisso, mas vocês vão ver isso acontecer, que é justamente, e é a extensão desse exemplo. Aqui eu preciso ter o nome completo, né, do arquivo. Mas nós sabemos que dentro da organização não é assim. Você precisa entrar com senha, com e-mail, clicar em vários botãozinhos, definir datas, né, parâmetros, para depois clicar no botãozinho e ele vai fazer o download do arquivo. Então, dessa forma, funciona, é um exemplo simples. Mas a gente vai ver, tá? No final da live eu mostro esse plus aí para vocês, de como funciona esse processo. E é feito para usuários leigos também, tá? Leigos talvez não seja a palavra adequada aqui, mas para usuários que não têm uma familiaridade com tecnologia. Vocês conseguem fazer essa robotização funcionar, tá? É algo que, lógico, não chega perto ali de um RPA, tá? Você pode contratar uma solução de RPA, que seria uma solução definitiva para esse problema, inclusive a Quality também trabalha com essa questão de RPA, e a gente consegue fazer um trabalho de ponta a ponta dentro da sua organização, não só via web, mas assim, o que você precisar fazer via RPA. Mas aqui a gente vai ver esse exemplo no final. Então, ok, mostrei aqui como funciona essa questão do Python. Ok, se a gente quiser ver aqui o arquivo, para vocês verem como que está funcionando, tá? Quem já trabalha com Python, que está aí ansioso para saber essas questões, né? Por que a gente tem que definir lá a variável path, né, com algumas questões? Porque aqui ele foi fazer a importação dessas bibliotecas, né? E muitas dessas bibliotecas aqui elas podem não vir com Python. Então a gente precisa dessa configuração para que ele consiga fazer essas importações, tá? Então aqui ele definiu uma função onde ele recebeu a URL para download e o nome do arquivo. Então, daqui para baixo é o conhecimento mesmo de Python, né? Não vou entrar no detalhe aqui do código, mas somente esses trechos de código conseguem ir lá e fazer o download desse arquivo para a gente. E aqui tem um detalhe nesse script que está lá no Script Hub, tá?
Se o arquivo estiver compactado no ponto .zip, ele já descompacta para você. Então, se você fez o download de um arquivo .zip, o resultado vão ser todos os arquivos lá descompactados. Ele já faz esse trabalho aí para ti. Okay? Vamos passar. Essa parte aqui do Python, ela finalizou aqui, essa integração. Então, o que a gente entende aqui do Python é que ele tem uma característica de integração em que ele não vai devolver uma tabela para a CL. Ele vai montar uma tabela em outro local, ou download de um arquivo, enfim, mas que a gente consegue fazer com que ele devolva esse resultado para a CL e ele já consiga dar prosseguimento no script. Tá? Ou você pode usar o comando directory também para dar continuidade nesse processo. Amanda, temos mais uma pergunta? Então, o Júlio ele perguntou, né, que a pergunta dele é relacionada à possibilidade de ler a variável de ambiente do Windows Python Paint. Eu não conheço. Ou usando uma função o Python Path, né? Isso. Isso. Seu áudio, sua imagem travou um pouquinho aqui, mas eu entendi. Ele quer ver a possibilidade de ler a variável Python Path no ACL, né? Esse próprio caminho. Essa variável, ela vai ficar oculta ali, né? Ela fica dentro do sistema operacional. Então, assim, eu não fiz esses testes, tá? Não sei se através de um comando cmd você ia conseguir fazer essa integração aqui. Mas tem uma outra forma mais fácil de você pegar esse caminho. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui ó, no Python Scripts. Vou copiar aqui o caminho. E aqui dentro do ACL, eu posso definir o seguinte. Vamos ver... Python Path, né? Por exemplo. Pronto. Eu já vou ter nessa variável o caminho onde estão salvos meus arquivos. Lógico que se eu mudar lá na variável, né, eu tenho que vir aqui e mudar no ACL também, mas esse é um caminho mais rápido. Tá? Então, eu consigo trazer aqui, por exemplo, esse directory, vou copiar ele aqui para baixo, e a gente vai trazer lá todos os scripts. Né? Por exemplo, quero todo mundo que tenha a extensão Python. E aí, todo mundo da onde? Todo mundo que está nessa variável. Lembrando que a gente bota o percentual aqui para definir a variável. Então, vamos ver se vai funcionar? Vou testar aqui. Testar aqui em primeira mão, tá, gente? Não fiz esse teste antes. Vamos ver se vai funcionar. Ao vivo é isso mesmo. Vamos abrir ele aqui. Para ver se está certo. Olha só. Então, eu consegui pegar aqui todos os scripts que estão lá dentro da pasta. Então, por aqui você consegue fazer essa interação, sim. Dentro do Analytics, pessoal, tem assim, infinitas possibilidades para vocês trabalharem com isso. Né? Eu acho que a live eu tentei trazer algo de fora que o Analytics ainda não faz. Né? E eu acredito que no futuro a gente deve ter algumas possibilidades de fazer isso, porque a tecnologia está andando nesse ponto. Diego, mais uma dúvida do Júlio. O ACL poderia ler a variável de ambiente para obter a pasta do Python? Tá. Obter a pasta do Júlio, a minha pergunta era relacionada à possibilidade de ler a variável de ambiente do Windows Path, ou usando uma variável do próprio Python. Perfeito. Mas é mais fácil assim, né? Do jeito que eu mostrei aqui. Beleza. Obrigado aí pelo elogio. Entendi aqui a questão, igual eu te falei, assim, talvez tenha como fazer pelo CMD, né? Se a gente conhecer algum comando lá no CMD que ele pegue essas variáveis e a gente consiga importar. Mas essa é a forma que normalmente eu uso, porque dentro de um projeto grande, você não vai ter alteração dessa variável. Essa variável ela vai ser alterada no ambiente de desenvolvimento, quando a gente está testando, qual é a melhor pasta para colocar, enfim, né? Qual é a pasta que tem o melhor acesso e tal. E quando isso é mudado, isso pode ser disparado aí para os outros usuários. Tá? Mas não descarta essa possibilidade de ler a variável do ambiente. Tá? Deve ter, no CMD, deve ter algum comando para listar essas variáveis e o conteúdo.
Ok, continue à vontade aí para fazer as perguntas, tá? A gente vai passar aqui pro R, até em relação, já são 11h30, eu vou tentar tocar aqui um pouquinho mais rápido para a gente finalizar dentro do horário. O R, ele é uma outra linguagem de programação e aqui já é focado em estatística. Tá? Obrigado aí, Amanda, pela pergunta, esqueci de agradecer. O R, ele é uma linguagem de programação e é focada em estatística. Então, foi criado ali por professores de estatística que achavam ali bem complexa essa parte estatística. Então, ela é muito utilizada no ambiente web justamente por essas questões. E ela tem um ganho maior, né, com Analytics, se a gente for pensar em análises, por exemplo, de estatísticas. O ACL ele tem as funções de estatística, mas provavelmente se você for trabalhar em um ramo, eu quero uma estatística do percentual de fertilidade do solo com amostras X, Y, Z lá dentro daquele cenário da agroindústria, né? Então, essa estatística ela não vai estar pronta aqui dentro do Analytics porque a gente não tem como imaginar esse cenário. E, às vezes, é algo criado dentro de uma própria organização e foi uma estatística que eles criaram. Então, o R, você pode montar esse cenário lá dentro, informar os resultados, ele vai fazer os cálculos, tá? E um diferencial do Python, tá? Aqui não é bem legal ficar comparando as linguagens, mas eu vou falar que é um diferencial, porque o R, ele consegue devolver a tabela para o ACL. Então, eu não preciso ir lá e importar, posso também fazer a extração em CSV, em Excel, se for necessário. Mas o Python, ele tem a possibilidade de devolver o resultado direto para o ACL. Então, nós vamos ver aqui como começar essa integração. Basicamente, naquela mesma página que eu estava antes, de documentação, lá também está explicando a documentação aqui referente ao R. Esse aqui só um pouquinho para a gente chegar no R. Então, o R ele vai ter alguns pontos aqui que a gente tem que olhar para o quesito de requisitos. Tá? Então, as versões que foram testadas aqui foi do 3.4.4, 3.3.2, 3.3.1, enfim, essa lista aqui está definida. Diferente do Python, onde lá eu pego uma versão 32 bits para fazer a instalação, aqui para usar o R você vai precisar instalar o R na mesma versão do sistema operacional. Então, se a versão do sistema operacional é 64 bits, você vai instalar o R em 64 bits. Se é 32 bits, você vai colocar o de 32 bits. Tá? Referente a essas versões de R, outras versões elas podem funcionar, tá? Mas a Galvanize ela não garante isso. Então, dentro da necessidade, tem que se manter aí dentro desse escopo de versões. Tá? E a versão 3.5.0 ou superior, ela não é compatível com o Analytics também. E aí tem um detalhe que é o uso do CRAN. O CRAN é um repositório do R, né? Então, quando a gente precisa importar novas bibliotecas ou trabalhos que outras pessoas às vezes desenvolveram, a gente utiliza esse CRAN para ir lá e importar bibliotecas, atualizar bibliotecas, enfim. Ele precisa ser definido também na variável path. A gente deu uma olhada lá no sistema operacional, né? A área de TI fazendo a instalação do R, eles com essa documentação, eles conseguem adicionar lá esse caminho do path. Tranquilo. Tá? E aqui dentro do R, a gente trabalha com algumas questões. Eu vou mostrar aqui também um exemplo do R. Quem já trabalha com R quer entender como que vai funcionar essa integração. Vocês lembram que lá no ACL a gente passava o campo, né? E aí ele pegava o campo, fazia multiplicação, ou os valores, enfim. A gente chegou a passar valores lá, né? 5 e 5. Aqui dentro do R muda um pouquinho esse conceito. Por quê? Eu posso aqui, através do R, fazer a importação da tabela. Então, esse ACL Read Data, ele vai fazer a leitura da tabela que vai estar aberta no momento que o comando do R for executado. Então, com essa função, eu faço a importação da tabela inteira do ACL para dentro desse objeto. Observem que aqui está esse texto, mas vocês podem usar o texto que vocês quiserem, tá? Isso aqui só está significando que esse objeto está recebendo a tabela. Tá? E nesse exemplo, o que aconteceu? Ele recebeu a tabela
E aqui eu crio um valor compra, um exemplo, onde ele vai pegar o valor dentro do objeto que recebeu a tabela da coluna Unit Cost e vai multiplicar pela outra coluna que tem a quantidade. Então, aqui, se a gente pega o valor unitário do produto vezes a quantidade, nós temos o valor da compra, né? Nesse exemplo simples. Depois aqui é criado um data frame, a gente vai organizar esses dados e devolver ele para o Analytics. Então, aqui dentro do data frame, eu passei que eu quero dessa tabela a coluna count number, quero a coluna unit cost, a coluna quantidade, quero aqui o valor da variável compra, que é o valor dessa multiplicação, e quero aqui o valor real. Tá? O que esse script está fazendo? Aqui no amount, essa coluna já tem o resultado dessa multiplicação. Então, o R está fazendo novamente essa multiplicação para a gente bater lá no ACL se realmente está certa a multiplicação. Né? É um exemplo bem simples. E aqui mais um calls names que eu consigo colocar as colunas. Né? Na ordem que está aqui definido, eu posso renomear essas colunas. Então, unit cost vai passar para unidade, quantity eu vou transformar, vou renomear ela como quantidade, esse valor compra eu vou chamar de valor R, e o amount eu vou chamar o valor original, que é o valor que veio na minha base, dizendo que o valor da compra foi aquele. Ok? Tenho esse cenário aqui, a gente vai utilizar esse script para entender aqui como funciona essa interação. Para fazer isso, eu vou abrir um outro projeto. Esse projeto já vem, quando você instala o ACL, esse projeto já vem na base, né? Ele já traz algumas bases para você começar a treinar, começar a mexer no ACL sem envolver as suas bases reais. Aqui eu utilizei esse per card transactions. E aqui no final, a gente pode ver que tem esse exemplo. Eu tenho o unit cost, que é o preço da unidade. Eu tenho a quantidade. Eu tenho o preço que deu, né? Que é o resultado dessa multiplicação. Então, vamos ver aqui se realmente o valor dessa multiplicação, se ela está batendo. E aí eu não vou fazer aqui no Analytics. Vou usar um recurso do R para fazer isso. Como que funciona aqui o recurso do R? Lembram que lá no Python, nós utilizamos uma série de funções, né? PyDate, PyString. Aqui no R, a gente vai utilizar somente um comando. Opa, acabei copiando aqui. Vou voltar aqui. Copiar novamente. Aqui nós vamos utilizar esse rcommand. Então, o rcommand, aqui eu abri aqui na parte de script, porque ele já é executado dentro da parte de scripts. Então, o rcommand a gente tem os field names, que são os nomes dos campos que nós vamos passar para a análise do R. Eu posso passar toda a minha tabela, ou eu posso passar só alguns campos. Isso vai definir muito do tamanho da tabela, da necessidade da informação que você quer. E é óbvio que se uma tabela lá no Analytics tem 300 colunas e você precisa analisar somente uma coluna, não tem a necessidade de você passar as 300 colunas. Você pode passar só uma coluna. Tá? O script, que vai ser o nome do script que vai ser executado. E o to, no nome da tabela, que é o nome da tabela que nós esperamos como retorno. Tá? Se você quiser saber algo mais sobre o R, enfim, aqui embaixo tem mais algumas explicações, tá? Mais alguns scripts básicos que você consegue startar por aqui o uso do R. Mas basicamente a gente precisa dessas informações. E aí, vamos fazer aqui o nosso teste. PyCards. Eu posso digitar aqui direto, né? Command, rcommand, começar a fazer no script. Ou eu posso também fazer aqui, ó, analisar R. Qual é o script que eu vou utilizar? Eu venho aqui na minha pasta de RScript, vou botar aqui, ó, cálculo. Ok. Para esse script, quais as colunas que eu vou passar? Eu vou passar a coluna amount, vou passar a coluna quantidade, a coluna unit cost, e uma coluna que eu vi lá, que é a coluna account number, que ela acabou sendo executada lá também. Exportar com o nome dos campos, sim, para ele conseguir pegar o nome dos campos. Tá? E aqui é um cenário como ele vai exportar isso aqui, né? O delimitador de colunas barra e o qualificador de texto aspas. Aqui eu posso colocar um condicional dentro dessa coluna, dentro dessa tabela, se eu não quero passar todos os registros, tá? Registros que têm um valor acima de R$1.000, eu poderia colocar o se aqui e também ia funcionar.
Eu vou colocar aqui o resultado como tabela resultado R. Vamos dar OK. Ver se ele vai conseguir executar. Beleza. Executou. E trouxe aqui para a gente os valores, né? Unidade versus a quantidade. Bateu. E aqui, como é que eu vou saber se tem alguma coisa errada aqui, né? Eu posso utilizar um filtro. Vamos só ver se tem algum valor divergente aqui. Valor R diferente de valor original. Filtro simples. Opa! Encontramos aqui algumas evidências, né? Vamos fazer uma contagem, para saber quantos registros. Olha, numa base de 33.558, tem 5.556 registros que não bateram. Vamos pegar um aqui só para a gente dar uma olhada. Vamos pegar o primeiro. Count number. Vamos ver se vai ser fácil de achar lá, tá? Deixa eu pegar aqui a tabelinha. Não lembro o nome da... aqui. Esse aqui é a count number. Igual. Eu copiei lá o código. A gente vai jogar o código aqui. Ele apresentou vários resultados aqui. A gente vai ter que refinar um pouco essa consulta. Então, eu sei que aqui a quantidade é 14 e a unidade é 495. Então, a unidade é 495. E se a gente acha que fácil, olha, será que é esse? Basicamente foram compras aqui feitas com os valores, mas a gente vê que a multiplicação realmente ela não tá batendo, tá? Essa multiplicação não vai dar esse valor. Então, aqui a gente conseguiu lá, por uma análise aqui simples, feita externa do R, identificar os valores que estão divergentes aqui nessa tabela. Então, esse é um exemplo que veio um pouquinho mais para o lado da análise. E agora nós vamos utilizar um outro script aqui dentro do nosso exemplo. Vou até vir aqui na nossa pastinha, que a gente já fez a parte do REST, a parte do Python, e agora vamos abrir uma pastinha que a gente vai fazer a parte do R. Para o R, aqui no roteiro, a gente vai utilizar um script que também está lá no Script Hub. O que esse script vai fazer, né? Eu não expliquei o outro script no começo, eu só fui falar no final, esse aqui eu vou explicar um pouquinho mais no começo. Esse script ele vai fazer um que a gente chama de OCR, que é uma identificação. Imagine a situação, você pede os documentos, né, a digitalização de alguns documentos, e as pessoas digitalizam esse documento no formato imagem. E aí você precisa abrir esses PDFs, copiar algumas informações para montar o seu relatório. Só que quando você abre os PDFs, estão todos em imagem. Você não consegue copiar um texto de dentro de uma imagem que está num PDF. Então, como que a gente pode resolver isso? Nós podemos utilizar esse script do R, em que ele vai analisar essa imagem e vai extrair os caracteres de dentro da imagem e transformar em uma tabela, gente. Então, ele vai fazer basicamente isso. Tá? Olha só. Lembrando que a gente fez lá no Python, né? Eu só copiei o ID. Vou dar uma lida aqui nesses requisitos, né? Então, ele está falando aqui, importação em PDF, né? A versão do Python que foi utilizada, as limitações que vão ter, tá? Não vou ler todos aqui, depois vocês podem acessar esse link, ter isso aqui na íntegra, tá? E aqui ele vai passar as variáveis de como vai utilizar o passo a passo. Então, a gente precisa do nome do arquivo e a gente precisa definir aonde está a pasta desse arquivo. Então, ok, se a gente só precisa definir esses dois valores, como eu já copiei o ID, vou vir aqui, vamos criar um novo script aqui dentro da nossa pastinha de R. Vou chamar ele de S, importação R. E aqui vamos pegar o ID lá do Script Hub. Incluído. Prontinho, já load. E assim como no exemplo anterior, ele jogou o arquivo auxiliar aqui na raiz do projeto. Né? Nós podemos arrastar ele aqui para dentro, onde ele é executado aqui. Ok. Só um momento, gente, está passando um carro de som aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. O
que acontece aqui? Ele já tem um arquivo padrão que ele está chamando aqui, que é um PDF, e ele está falando que a pasta está nesse formato que está escrito aqui, ele está falando que é no diretório do projeto. Então, eu vou colocar o arquivo aqui dentro do diretório desse projeto também. Eu vou buscar um arquivo que eu acabei montando aqui para esse exemplo. Está aqui dentro de Projeto Analytics, e ele é esse arquivo aqui, ó, Contract PDF. Então, isso é algo bem simples mesmo, tá? Pra gente pegar. Então, aqui, ó, é uma imagem. Eu não consigo copiar texto, não dá para interagir com essa imagem. Eu vou ter que transformar ela em texto. O que vai acontecer? Vou copiar esse código, esse arquivo, aqui para dentro da pasta do projeto. Ok. Já vou pegar o nome dele, contract.pdf. Vamos substituir aqui. Salvar. Vamos só dar uma olhadinha no que esse outro script está fazendo. Ele faz uma tratativa da variável aqui dos caminhos. Ele também vai escrever, tá, o script R, porém aqui a gente tem mais uma diferença. Eu falei da pasta onde a gente guarda os scripts do Python. Eu não falei das pastas onde a gente guarda os scripts do R, porque eu não preciso colocar esse script do R dentro de uma pasta específica. Então, ele vai executar o script porque nós informamos o caminho do script no momento que nós queremos executar o R. Então, ele vai lá no caminho desse script, pega o script e executa. Então, aqui ele pode ficar em qualquer local desde que eu tenha acesso. Né? O meu usuário que eu estou usando aqui na máquina, ele tem acesso. Tá? Ele vai fazer, depois ele vai chamar aqui ó, o rcommand, que é justamente o comando. Ele criou aqui um campo escrito, né? Para jogar dentro da tabela ter resultados. Mas depois ele faz mais alguns trabalhos aqui embaixo, onde ele vai, por exemplo, renomear essa tabela. Né? Então, ela vai se chamar aqui vai se chamar R results, algum cenário assim, onde ele faz uma substituição aqui embaixo do nome da tabela. Tá? Só para vocês, se vocês executarem esse script, vocês vão achar que às vezes ele está vindo com um nome diferente, mas ele altera o nome da tabela ali embaixo. Então, ok, coloquei aqui o arquivo, o PDF, deixa eu tirar esse PDF adicional. Ok, vamos executar para ver o resultado? Vamos executar o R. Lembrando que essa importação está sendo feita aqui direto lá do Script Hub. Eu olhei que tinha os scripts lá, testei uma vez aqui para a gente, no teste aqui na máquina, tá? Mas aqui a gente está fazendo tudo ao vivo. Vamos ver se ele vai gerar o resultado. Aqui demora um pouquinho mais, por quê? Porque aqui existe um algoritmo por trás, lendo essa imagem, né? Caractere ou pixel por pixel, e fazendo um estudo ali mesmo de uma biblioteca que a gente chama de Tesseract. Então, ela está fazendo um trabalho. Tudo que está lá no Script Hub, a gente pode utilizar na nossa organização. Lógico que eles não vão adivinhar como a nossa organização funciona. Então, a gente precisa fazer algumas adaptações. Por que o texto aqui está em inglês, tá? Esse contrato que eu defini? Porque o Tesseract aqui está com a biblioteca do idioma inglês. Tá? Pode ser trocado por outro idioma, ok, mas a gente teria que trabalhar um pouquinho mais no R ali para fazer essa troca. Aqui veio o resultado. Então, vamos abrir aqui o arquivo para a gente comparar os textos para ver se ele encontrou algo diferente, né? Mas como é uma análise, a gente precisa treinar um pouco, né? Fazer otimizar um pouco esse algoritmo para o que a gente quer. Mas basicamente aqui embaixo ele fez uma tradução. Deixa eu aumentar aqui. Ver se realmente ele conseguiu traduzir isso aqui. Ou traduzir, perdão, fazer a conversão, né, de imagem para texto. Então, olha só. Aqui ele acabou identificando o 1, né, que não tem esse numeral aqui, mas ele acabou identificando que tem 1. Mas o restante eu vejo que ele conseguiu fazer um trabalho muito bom de tradução, de extração. Né? Conseguiu extrair os caracteres. Assim, algo que, estando lá no Script Hub, sem passar por nenhuma tratativa, só peguei o script e executei, ele apresentou um resultado bem significativo. Já conseguiria aqui fazer pegar alguns valores, né? Enfim, fazer um trabalho aqui com esse arquivo. Ok? Então, deixa eu ver aqui o que nós temos agora no nosso roteiro. Nós vamos lá para o bônus, né? Que o Leandro até comentou.
Olha, tem 5 mensagens aqui no chat. Deixa eu ver se são algumas perguntas. Estou chegando a algumas perguntas. Amanda, você tem alguma pergunta nova para a gente? Temos sim. Temos do Júlio. Ali pergunta, se o arquivo PDF estivesse em tabela, esse script iria entender bem ou ainda teria de fazer ajustes? Ok, Júlio. Eu fiz esse teste aqui, tá? Algumas semanas atrás, a gente precisou utilizar isso dentro de uma organização. E o que que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, se você digitalizar uma nota fiscal, onde ela vem vários quadradinhos, né, e ali vem as informações, aqui a gente vai precisar trabalhar um pouco esse OCR, porque ele acaba identificando aqueles quadradinhos, né, alguns itens, igual aconteceu aqui. Ele acabou colocando deixa eu achar a tabela aqui onde ele jogou essa tabela. Ele acabou colocando o número 1 aqui, onde não tinha, né? Ele acabou identificando algumas coisas. Então, quando a gente vai trabalhar em algo mais específico, a gente precisa, sim, ter esse trabalho, né? O Tesseract, ele não está num ponto da gente passar as coisas e ele já identificar o que é e começar a trabalhar isso. Então, a gente precisa realmente fazer alguns ajustes, dependendo da necessidade. Aí, isso é uma coisa comum dentro da área de scripts, de desenvolvimento. Por mais que você desenvolva um script excepcional, que você considere que atinja todas as situações, sempre vai ter uma situação que não vai atender 100%, a gente vai precisar fazer essas adaptações. Então, não funciona assim 100% com qualquer arquivo. E o detalhe é que o arquivo, outra coisa que eu percebi, o arquivo ele precisa estar bem limpo. Então, se tivesse alguma marca d'água aqui atrás, algo assim, ele também não ia conseguir fazer o trabalho com tanta perfeição. Mas aí, mais uma vez falando, a gente precisa trabalhar esse script para atender a nossa necessidade. Legal, Diego. E o Leandro perguntou também se existe uma biblioteca para textos em português. Tá, ok. O Tesseract, ele tem as bibliotecas, tá? Isso eu trabalhei ano passado estudando um pouco essa questão de OCR, ele tem uma biblioteca em português. Tá, eu não fiz aqui, não coloquei, não quis entrar nesse âmbito de R, até porque não é muito o meu foco, né, de R, de trabalhar aqui no Tesseract, mas tem como você incorporar outras linguagens, tá? Aí você pode ir fazendo os testes. Tá? Mas até para retiradas, igual a pergunta anterior, né, de questão de tabelas, de notas fiscais, enfim, realmente é um trabalho a mais. A gente tem que colocar isso para trabalhar. Tem que fazer os ajustes finos, né? Lembrando um pouquinho lá da live de inteligência artificial, a gente monta, mas a gente tem que ir testando, tem que ir validando os resultados para ver até onde está aceitável para a gente. Beleza. Ok? Obrigado, gente, pelas perguntas até agora. Podem continuar perguntando, a gente vai esclarecendo aqui. O que tiver uma resposta agora, né? O que não tiver, a gente responde depois, tá? Não se preocupe. E agora, como a gente terminou essa parte do R, já mostrei ali como funcionam algumas integrações, a gente tem a parte bônus, né, aqui da live, que é justamente mostrar como funciona essa navegação. Aqui eu fui fazer o download de um arquivo, que é um download eu achei também no portal da transparência, no mesmo site, que é sobre os respiradores, né? A distribuição dos respiradores nesse tempo de Covid, então os valores de compras, enfim. Então aqui já está pronto, né? Eu só vou chamar aqui a execução dele. Vou criar até um... Pode falar. Só dando um aviso aí para o pessoal, quem quiser esse roteiro que o Diego está usando na live, pode mandar um contato aqui no chat mesmo, no privado, que a gente manda depois, tá bom? Depois que acabar a live, a gente pode mandar esse roteiro para vocês. Isso, ok. Bom para o pessoal também já testar em casa, na empresa, né? Ou em casa, né? Nesse tempo de home office, essa questão dos acessos. Esse bônus, ó, que a gente vai trabalhar aqui, vou até criar um script aqui dentro, ficar mais fácil para a gente. Esse aqui é o S. Foi utilizado um componente, né, uma ferramenta chamada Selenium. O Selenium ele é utilizado dentro da área de tecnologia para a gente fazer testes dentro de aplicações, mas não é um teste
é um pouco diferente desse teste de auditoria que nós fazemos. Nós fazemos um teste de auditoria para cobrir um risco de acontecer algo para o negócio, né? Para mitigar um risco. Esse teste aqui seria um teste, por exemplo, eu tenho uma página em que o usuário vai digitar o CPF. Se o usuário não digitar o CPF, tem que aparecer uma mensagem, tem que aparecer algo desse tipo. Então, como é que eu vejo isso? Eu tenho que ficar fazendo esse teste na mão várias e várias e várias vezes, né, acessando, só fazendo teste de cadastro? Não, posso utilizar o Selenium e automatizar vários desses testes, né? Então, ele é utilizado dentro da área de fábrica de software para ajudar os desenvolvedores nesse ponto. E aí nós podemos utilizar isso a nosso favor. Por quê? Para ele fazer esses testes, ele vai precisar navegar no site, ele vai precisar clicar nos botões, ele vai precisar preencher um campo de e-mail, um campo de senha. Basicamente, ele vai simular o uso do navegador pelo usuário, né, pelo cliente. Então, isso que vai acontecer. Eu vou executar aqui o script e nós vamos ver se ele vai, se aqui vai dar certo, né? Se ele vai fazer o download. Deixa eu pegar a minha pasta de downloads aqui. Olha só, ele já fez até o download anterior. Eu vou excluir esse arquivo. A gente vê que realmente ele vai vir para cá. Aqui, como é uma automação, não está muito trabalhado, então essa automação que eu fiz aqui, ele faz o download para a pasta de downloads. Tá? Mas a gente pode trabalhar depois. Vou executar. A pasta de downloads está aqui. Vamos ver se ele vai executar. Opa, abriu aí o navegador. Aí ele começa aqui a navegação, né, de acordo com o roteiro que eu estabeleci. Vai lá no dados gov. Vai clicar ali em dados. Depois dos dados ele vai descer ali no CSV. Clicou ali no ícone, né? Não sei se vocês viram, mas esse link aqui ele ficou um pouco escurinho, ok? Aí ele finalizou o navegador aqui, né? Concluiu a tarefa. Então observe que aqui ele abriu o navegador, fez a navegação no site, fez o download do arquivo, né? Esse download veio para cá, e depois ele fechou o navegador. E algo que a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia. Então agora eu vou fazer o upload desse arquivo, né? Vou carregar ele no Analytics. A gente vê se veio certinho. Então, aqui dentro do Selenium, vou subir ele aqui dentro. Então, nova tabela. Ok, vamos lá em Downloads. Vamos pegar esse arquivo CSV. Ele é arquivo delimitado, ok. Ele já identificou a delimitação aqui. Esse campo de data, fornecedor, ok, certinho. Vamos avançar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Campo data. Ok, ele veio certinho. Trouxe aqui todas as informações. Avançar. E aqui a gente vai colocar aqui respiradores, tá? Porque é um download aqui de análise de distribuição de respiradores. E aqui a gente vai definir agora o layout, né? Aqui ele identificou que essa coluna é de texto, mas na verdade ele é um data time. Aqui a gente tem o dia a dia, barra mês, ano. Ok, ele já identificou, fornecedor, destino, estado, isso aqui tudo é texto. Temos aqui a quantidade, numeral, valor numeral, destinatário desse respirador, a UF que foi utilizada, né, o estado. Opa, aqui nós temos mais um data hora que não está definido. Aqui vem a importância de fazer essa definição de campos, né, na importação. Lembrando que eu fiz aqui, ó, respiradores, ok, ele fez aqui, carregou certinho para a gente. Vamos fazer um teste aqui. Quero saber o seguinte, nós estamos aqui, vamos ver essa data de entrega e a quantidade que foi entregue, por exemplo. A gente pode vir aqui e fazer uma sumarização aqui dentro. Vou colocar uma saída na tela, né? Uma vez que a gente fez essa carga. Legal. Olha aqui, tem duas datas vazias. Datas são essas. Esses registros estão vazios.
Esse é o fornecedor, tem um valor, nossa, é um valor muito alto, né? Um respirador custar esse valor. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui. Deixa eu ver se é normal, né? Custar esse valor para um respirador, né? Não conheço a área, mas a gente pode... Valor maior ou igual... Então, tem aqui... Aí vem alguns cenários aqui que a gente precisaria olhar. Não sei se muda o modelo, né? Mas por aqui a gente já consegue fazer alguns estudos, né? Só a partir de uma curiosidade aqui, a gente já conseguiu ver algumas coisas, né? Por exemplo, o valor que foi gasto aqui comprando 14 respiradores. Então, lógico que por aqui a gente não pode, a gente tem uma evidência, mas óbvio que deve mudar aqui de modelo de respirador, não sei. Eu não conheço essa área, mas é algo que, assim, já seria uma evidência que pesquisaria, né? Que eu perguntaria para o setor por que foi gasto esse valor, enfim. Mas aqui vocês podem ver que nós conseguimos fazer já uma análise, né? Conseguimos utilizar o Selenium aqui para automatizar. Não vou explicar como funciona o Selenium passo a passo, tá? Mas ele é uma extensão que você pode colocar no seu navegador. Tá? Se você quiser experimentar aqui como funciona essa questão da integração, você pode fazer por aqui. Então, aqui na extensão, eu tenho um Selenium. Eu vou abrir um projeto existente, que é o projeto que nós fizemos aqui, que é o Download de Respiradores. Então, aqui ele tem poucos comandos aqui que foram utilizados para fazer essa questão. Aí, se você quer fazer algo novo, se a gente vem aqui, vou executar ele aqui de novo para criar algo novo aqui para a gente. Record new, ok, e aqui eu vou passar o nome do projeto, por exemplo, download CSV, ok, isso aqui eu vou chamar de download, opa, aqui na verdade é a base URL, né, da onde a gente quer pegar esses dados. A gente pode vir aqui no site do dados.gov.br, e aqui eu passo, olha, você vai pegar as informações desse site. E aqui, quando a gente dá o start, ele já abre o navegador e tudo que a gente for fazendo aqui dentro, ele vai gravando as ações. Então, você vai navegar uma vez aqui dentro, tá? E tudo que você for fazendo, onde você for acessando aqui, ele vai gravando isso. Tá? Só acessei 2 links aqui, né, rapidinho, para a gente testar. E já vou fechar o navegador depois que fez isso. E vou parar a gravação. E o nome desse teste vai ser download. Ok. Observe que ele só pegou os itens que eu fiz, né? Se eu der um play aqui, ele vai abrir o navegador, vai fazer aquilo que foi feito, então. E como que a gente faz a automação aqui de uma forma bem rápida? Quando você salva o que foi feito, a navegação aqui, ele vai gerar um arquivo .side, que é esse arquivo que está sendo chamado pelo ACL, tá? Lógico que aqui existe uma questão a mais, a gente precisa trabalhar esse assunto bem mais ponto a ponto para entender como tudo isso funciona, tá? Essa integração, essa instalação de ambiente, tá? Mas depois a gente pode deixar até lá no link do YouTube, quando subir, as orientações para vocês baixarem os arquivos que precisam para deixar esse cenário funcionando. E depois no Analytics a gente pega somente esse trecho de execução que é pelo CMD, né? A gente precisa instalar o Selenium Side Runner e aí a gente passa o caminho onde está salvo esse .site, que é o nosso projetinho de interação com o web. E aí ele já executa o navegador e já consegue trabalhar. Ok? Olá, Amanda, novas perguntas? Por enquanto não, Diego. Ok. Então, pessoal, o que nós tínhamos para hoje, preparado para essa live, era essa questão dessa interação, trazendo aqui um plus, né, do Selenium, dessa extensão que você pode também utilizar para fazer uma navegação na web e te ajudar aí nesses processos em que você precisa aí todo dia ficar fazendo vários processos aí na web ou automatizar, de repente, uma consulta. Tá? Se você ficou interessado em saber um pouco mais como que funciona essas integrações aí de UR e do Python, você pode entrar em contato conosco ou consultar os links aí que foram divulgados no chat ou os links lá do YouTube. Podem perguntar se ficou alguma dúvida, tá? Mas já vou agradecendo aqui a parceria de vocês.
É muito bom compartilhar esse conteúdo. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, para estar aqui na Galvanize Line pela equipe da Quality. Obrigado. É isso aí, galera. Obrigada pela presença. A gente está muito feliz em receber vocês toda sexta-feira. E lembrando que na próxima sexta a gente tem outra live no mesmo horário, às 10h30. E qualquer dúvida, a gente está disponível nos nossos canais de comunicação. E a gente tem o nosso canal no YouTube também, que está bem completo. Toda sexta-feira a gente tem vídeo novo lá no canal. E aproveitem esse momento. E agradecer aí todo mundo, Diego, todo o suporte aí por trás da live. Foi muito bom. E é isso aí. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.